Irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. O motivo é de alegria de estarmos aqui reunidos num só corpo, porque Cristo é a cabeça. Eu peço para os irmãos, aqueles que podem, em nome de Cristo Jesus, se ponham sobre os seus pés, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, somente o versículo 13, a parte A do versículo. Romanos 12, versículo de número 13, somente a parte A. Confesso para a igreja que eu me encontro muito feliz, pois o nosso Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Amém? Talvez você esteja aqui na noite desse dia e possa até dizer para nós: irmão, faz tempo que Deus ele nos surpreende. Eu não vou ficar espantado, mas eu tenho uma palavra rema para o teu coração. Ele está caprichando. Porque quando Ele te honrar na terra dos viventes, você vai ficar surpreendido naquilo que Ele irá fazer na tua vida. Romanos 12, versículo de número 13, somente a parte A, diz assim: comunicai aos santos nas suas necessidades. Irmãos, no tempo 3, vamos ler todos nós. Esse versículo ele é muito poderoso, ao ponto de nós ter que gravar ele em nosso coração. Então, no tempo 3, todos nós iremos lê-lo. Amém? Romanos 12, 13. 1, 2, 3. Comunicai aos santos nas suas necessidades. Amém. Tome o teu assento, glorificando a Deus. Amados e queridos irmãos, quando eu falo em comunicar, eu compreendo que o comunicar, ele deseja, ele requer da gente inteligência, racionalidade. Porque se eu estou passando por um momento difícil, se eu estou passando pela moenda, se eu estou atravessando um mar de problemas, se eu vejo ao meu redor e de redor só tem confusão, aflições, coisas difíceis, como que eu vou comunicar a alguém isso tudo que eu me encontro passando? Mas quando a gente se atenta e presta atenção para aquilo que Paulo registrou para a igreja que se encontra localizada em Roma, capítulo 12, versículo 13, somente a parte A, ele vai dar a receita certa para a gente não se decepcionar com o homem. Ele vai nos dar a chave da qual a gente deve usar para não ficar frustrado. Aleluia. Qual chave é essa, irmão Arthur? Comunicai aos santos. Olha que coisa maravilhosa, pastor Paulo. Ele não está dizendo para a gente se abrir, para a gente comunicar, para a gente falar daquilo que sobreveio sobre as nossas vidas, com as pessoas falhas, com as pessoas que não têm firmeza nos pés. Aleluia. Ele está dizendo para a gente comunicar o nosso problema com aquele que é profano, aleluia, com aquele que é imundo, com aquele que é injusto em meio à sociedade. O apóstolo São Paulo, escrevendo para Roma, ele vai dizer no capítulo 12, versículo 13: comunicai aos santos as suas necessidades. Aleluia. E quando eu me atento para isso, eu fico feliz, porque a palavra de Deus, ela é o suficiente para nós. Não precisamos criar mecanismo, não precisamos criar programações, não precisamos criar subrefúgios. Devemos somente ficar na palavra. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que não é a cura que gera a palavra, não é o avivamento que gera a palavra, não é o milagre, o prodígio, a maravilha que gera a palavra. É a palavra que gera a cura, é a palavra que gera o avivamento, é a palavra que gera o renovo, é a palavra que gera a restituição, é a palavra que gera aquilo que o nosso olho não viu e aquilo que o nosso coração almeja. É a palavra. Aleluia. Porque se a palavra não fizer, irmãos, nenhuma outra
outra coisa vai fazer. Então fique na paz. O texto sagrado diz, no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, a partir do versículo 1 ao verso de número 7, que uma mulher ela vai ter como profeta da época, e o profeta não é outro a não ser Eliseu. E quando ela se achega para o profeta chamado Eliseu, ela vai tomar a palavra e vai dizer: o meu marido, ele era o teu servo. E ele temia o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E este meu marido, o profeta Eliseu, ele adquiriu dívidas. E ele morreu sem antes quitar ou pagar as dívidas. O que eu devo fazer? Meu Deus. Aprendemos com esta mulher que ela foi no lugar certo. Permita-te dizer algo aqui importante da parte de Deus. Já foi dito aqui nesta noite. Você poderia estar de frente com a televisão no seu sofá acomodado. Você poderia estar nesta noite fria debaixo do edredom, quem sabe assistindo televisão ou lendo outra coisa. Não, mas você escolheu a melhor parte, e esta parte não será tirada de ti. Que parte é essa, irmão Arthur? É a palavra santa, é a palavra poderosa, é a palavra que se encontra escrita em Efésios 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela é poderosa para dividir alma de espírito, medulas de células. Esta é a palavra de Deus. Ela recorreu ao profeta. Ela disse a sua necessidade. Ela falou: olha, e os credores, eles vão querer os meus filhos como forma do pagamento. E o profeta, olhando para aquela mulher, ele vai dizer: o que eu hei de fazer por ti? Declara, comunica a mim o que tens. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher, olhando para o profeta, ela vai dizer: olha, profeta, Glória a Deus. a tua serva não tem nada, vírgula, senão, oh glória, uma botija de azeite. Glória a Deus. A pergunta aqui não quer calar. A pergunta que o Santo Espírito faz para mim e para vós nesta noite, nesta oportunidade é: o que tem nas mãos para ver a glória de Deus? Eu vou falar novamente: o que tem nas mãos para ver a intervenção de Deus na tua vida, na tua casa? O que tem nas mãos para ver aquilo que o olho não viu, nem o teu ouvido ouviu e nem jamais penetrou dentro do teu coração? O Espírito Santo de Deus está fazendo uma pergunta para nós na noite desse dia. Pergunta essa que diz: o que tem nas mãos? Aleluia. Quando eu me atento para a Bíblia, meu irmão Gilmar, eu vou ficar maravilhado, porque Moisés, ele tinha um simples cajado de madeira, e com o tal ele pôde ver, ele pôde contemplar a glória de Deus. Com esse cajado ele viu o mar se abrindo. Com esse cajado, o pastor Walter, ele viu a rocha, Meu Deus. oh glória, da água para o povo beber. Somente com uma queixada de jumento, Sansão, ele matou 1000 homens. Aleluia. Talvez você não me entendeu. A pergunta do Santo Espírito para nós nessa noite é: o que tem nas mãos para ver a glória de Deus? E quando eu falo isso, eu vou me lembrar do maior rei de Israel, humanamente falando, cujo nome se chama Davi. A Bíblia Sagrada diz que ele tem na mão, profeta irmão Tiago, uma funda e 5 pedras. E ele só precisou de uma pedra, meu irmão Wesley, para derrotar o maior adversário de Israel, cujo nome se chama Golias. O que tem nas mãos? A Bíblia Sagrada diz que Pedro, juntamente com seus amigos de profissão, Tiago e João, estão lavando as redes. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. O exemplar sagrado diz que após uma noite fracassada, após uma noite sem pegar sequer um peixe, Cristo Jesus, ele vai em direção dos tais, e quando ele vai em direção, ele pega o barco de Simão,
chamado Pedro e está ensinando a multidão dentro do barco, ou seja, ele pegou o barco e está usando como púlpito para ensinar as multidões acerca do reino. O texto sagrado diz agora que quando ele termina de ensinar, ele fala: Pedro, pode entrar para dentro do mar, ou seja, vai para alto mar. E quando ele obedece, já foi falado aqui, o segredo é obedecer. E quando eu falo isso, missionária Rosângela, eu me atento para aquela frase que diz: para alcançarmos um lugar chamado bênção, devemos percorrer um caminho chamado obediência. Você quer ver o milagre acontecer? Obedeça. Você quer ver a sua família restituída por Deus? Obedeça. Você quer ter um casamento bem sucedido? Obedeça. Você quer ver, aleluia, a glória de Deus diante dos seus olhos? Obedeça. Porque Deus não mudou. Deus, ele não quebra princípio, pastor Walter. Ele pode até abrir mão e quebrar um protocolo, mas princípio não. A Bíblia Sagrada diz, desde o primeiro livro chamado Gênesis até o último livro chamado Apocalipse, tem que obedecer para herdar a terra prometida. Tem que obedecer para viver as bênçãos que eu prometi. Tem que obedecer para você ver aquilo que Deus pode lhe proporcionar. O texto sagrado diz que quando Pedro obedece, se encontra no alto mar. Cristo Jesus, ele abre a boca e diz: lança as suas redes para você pescar. Pedro, ele entra em ação e diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, ou seja, nós tentamos pescar, mas eu compreendo, Jesus, porque eu sou profissional, que hoje o mar não dá para peixe, visto que nós estamos costurando as redes para amanhã continuar. Mas segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. O texto sagrado diz que quando ele lança as redes, ele nunca pegou tanto peixe na vida dele. Isso é tão verdade que ele teve que fazer sinal. Ele teve que chamar João e Tiago, que estão no outro barco, para ajudá-lo. Talvez você não me entendeu. A bênção que Deus tem para você nessa noite não vai ser só para você. Você vai dividir com seus amigos, você vai dividir com a sua família, você vai dividir com a parentela e com a vizinhança, porque só o Senhor é Deus. O texto diz, irmãos, que era tanto peixe que o barco quase foi a pique. Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade, aleluia. Aleluia. O que tem nas mãos Glória a Deus. para ver a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. O texto sagrado diz que o profeta, ele pergunta para aquela mulher: o que tens? E ela comunica o profeta dizendo: olha, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Eu quero compreender, minha irmã Cida, que o profeta, olhando para ela, ele diz: isso é o suficiente para Deus entrar com a providência. Isso é o suficiente para Deus entrar com o milagre. Isso é o suficiente para os seus olhos verem a glória de Deus. O que tem nas mãos. Aleluia. E quando eu me atento para isso, o profeta Monte Tiago, permita-me dizer algo muito importante. Temos que ter alguma coisa para Deus multiplicar diante dos nossos olhos. Porque nada vezes nada vai dar o quê? É dessa maneira. É por isso que o profeta é categórico, direto, objetivo. O que tens? Meu Deus. E o texto diz que ela fala: sua serva não tem nada senão, oh glória, senão uma botija de azeite. É verdade, aleluia. Meu Senhor, diante do olhar humano eu não tenho nada, mas eu tenho confiança. Meu Senhor, diante do olhar humano eu não tenho nada, mas eu tenho persistência. Meu Senhor, diante do olhar humano eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu tenho fé. Meu Senhor, diante do olhar humano eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou
desprezível, mas eu tenho fidelidade para contigo. E Deus está te respondendo nessa noite: isso é o suficiente para me agir. Oh, glória! Aleluia! E quando aquela mulher fala para o profeta que ela tem uma pequena botija de azeite, o texto sagrado diz que ele vai dar a primeira recomendação. E a primeira recomendação do profeta para aquela mulher é: peça para os seus vizinhos vasos emprestados. Ou seja, você vai usar, você vai usufruir, depois você vai devolver. É vasos emprestados. Permita-me dizer algo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Uma coisa, quando ela é emprestada, ela é para ser usada e depois devolvida. Devolve. Onde foi falado bastante aqui sobre caráter. Imagina uma pessoa olhando para você dizendo, ou comentando com outra pessoa acerca da sua pessoa. Aquela pessoa ali não presta. Por quê? Não fala assim: eu conheço ele ou ela. Sabe por quê? Eu emprestei algo e ela não me devolveu. Meu Deus. Eu emprestei algo e ele não me devolveu. Então devolva. Não manche o seu caráter. É verdade. O texto sagrado diz que o profeta dá essa primeira recomendação. E qual é, irmão Arthur? Vasos emprestados com seus vizinhos e não poucos. Olha que coisa maravilhosa. Meu céu. Só o que acontece? Para aquela mulher, profeta irmão Tiago, arrumar para si vasos emprestados, ela tinha que ter apreço, ela tinha que ter amizade e ela tinha que ter comunhão. Quais são as três coisas? Apreço, Amizade e comunhão. Nós devemos ter essas três qualidades com os nossos vizinhos. Permita-me dizer, o seu testemunho, ele permite você bater na casa do lado e dizer: olha, o meu Jesus, ele cura. O meu Jesus, ele liberta. O meu Jesus, ele salva. O meu Jesus, ele pode mudar essa tua vida que você está vivendo. O meu Jesus, ele pode te socorrer. O meu Jesus, ele pode colocar no seu rosto um sorriso estampado. O nosso testemunho permite a gente falar do amor de Cristo. É noite de revermos os nossos valores. Devemos ter testemunhos. E quando eu falo isso, eu me lembro da carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. O escritor, ele vai nos informar algo magnífico, que diz: seguir a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém verás a Deus. Então a gente tem que seguir a paz com todos. E essa mulher, já diz irmã Rosângela, ela nos prova biblicamente que ela tinha apreço, amizade e comunhão com seus vizinhos. Por que, irmão Arthur, você aprova isso? Porque ela arrumou para si vasos emprestados. Aleluia! E o legal que o texto diz, no final da recomendação, da primeira recomendação do profeta, é vasos emprestados e não poucos. Meu Deus. Os irmãos estão compreendendo o Deus que a gente serve? Aleluia. Muitas das vezes, irmã Rosângela, isso acontece muito comigo. Eu sou humano. Muitas das vezes a gente limita o poder do nosso Deus. Meu Deus. Será que Deus ele vai fazer mesmo? Eu acho que faz tanto tempo que Deus me prometeu essa bênção, pastor, que eu já estou desacreditando. Eu acho que não há possibilidade de se acontecer. Isso acontece. E isso não é um erro gravíssimo. Porque o erro gravíssimo é a gente permanecer assim. Porque o texto diz, precisamente, nos evangelhos sinóticos e do de João também, que Pedro, ele era como uma gangorra. A fé dele oscilava. E nós somos iguaizinhos. Tem dia que a nossa fé é tão grande que a gente abre a boca e diz: até Satanás, se ele vier aqui, eu vou para cima dele no nome de Jesus. Mas se passar um gato preto de noite, a gente sai correndo. É para os irmãos compreenderem como que a nossa fé oscila. É uma gangorra a nossa fé. Então o problema não é permanecer lá embaixo. O problema não é a gente ficar indagando, deixar o nosso coração ser tomado de incredulidade e dúvida. O segredo é a gente detectar o erro. Eu sei que o meu Redentor vive. E no momento certo, no tempo oportuno, Ele se levantará ao meu favor.
vasos emprestados e não poucos. Sabe por que ele disse isso, diaconismo Rosângela? Porque o que Deus tem para nós não é qualquer coisa. Permita o verbo chulo. Deus, ele não dá porcaria para ninguém. Deus, aleluia. Deus, ele tem para ti, para mim, o melhor. Ah, irmão, está demorando. Então Deus, ele está caprichando. E caprichando, profeta irmão Tiago, eu compreendo que quando ele está caprichando, ele está trabalhando em nós. É verdade, Para aleluia. quando ele proporcionar, quando ele dá para nós a nossa bênção, a gente saber administrá-la. Oh, coisa boa. Glória a Deus. Então não reclame, então não murmure, então não questione. Deus. Pega para si aquilo que se encontra escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Todo momento dai graça, porque essa é a vontade de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Está demorando, eu estou dando graça. Mesmo a luta querendo me abater, eu estou dando graça. Atravessando o vale da sombra da morte, eu estou dando graça. O mundo querendo me jogar dentro da fornalha acesa, aquecida 7 vezes, mas nós estamos dando graça. Nada vai tirar a gente do propósito de Deus. Nada vai fazer a gente retroceder, a gente parar, a gente desistir, porque nós com Ele somos maiores. Deus, aleluia. Aleluia. Oh glória, oh glória. Glória, glória a Deus. E após dar a primeira recomendação, ele vai dar a segunda. Qual que é a segunda, irmão Arthur? Quando você arrumar para si vasos emprestados, você vai entrar dentro da sua casa, Olha aí. vai fechar a porta, e juntamente com seus filhos, vocês vão viver um milagre. Pega aquela botija que você tem e você vai visualizar, você vai ver, você vai viver o milagre de Deus. E aquela mulher faz, irmãos. Olha que coisa linda obedecer. E quando eu falo de obediência, eu me lembro de um profeta que não provou a morte, chamado Elias, o tisbita, natural de Gileade. O texto sagrado diz que Deus era com ele em tudo que ele fazia, ao ponto de ele falar, pastor Walter, e Deus, ASS Jeová, assinar embaixo. Oh, coisa linda. O texto diz no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo 1. Ele vai ter com a maior autoridade humana, terrena naquela época, rei Acabe. Quando ele está de frente com o rei, ele abre a boca e diz: olha, segundo a minha palavra. Olha que coisa maravilhosa. Segundo a minha palavra, não vai chover durante esses anos. Por quê, profeta? Porque vive o Deus de Israel, cuja presença eu estou. No versículo 2 do capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, o texto sagrado nos informa que veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para a banda do Jordão, na onde se encontra localizado o ribeiro de Querite, e lá você vai ficar, porque eu já tenho ordenado, olha que coisa maravilhosa, Aleluia. os corvos te sustentar. E Deus, ele é tão sucinto, Deus é tão santo, Deus é tão detalhista, Deus é tão amoroso, que ele vai dar o cardápio, o pastor Walter dizendo: o cardápio, Elias, meu servo, não é outro a não ser pão e carne de manhã e pão e carne de noite. E você vai beber, você vai se saciar, você vai matar sua sede com a água do ribeiro. Meu Deus, olha que coisa linda. Aleluia. Eu me lembro do salmista, Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Por que ele era ousado, irmão Arthur, na presença de Deus? Porque ele confiava.
E o texto me dá linha para mim compreender assim. Eu entendo que ele se encontra com as costas no ribeiro sentado. E vem a providência chegar. Voando. Aleluia. Meu Deus é forte, irmão. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida financeira, mas eu sei o Deus que eu estou pregando aqui nesta noite. E te digo mais, Ele vai suprir a tua necessidade, porque Ele conhece a sua necessidade. Somente confie, somente descansa, não perca a esperança. O teu Deus, Ele vai suprir, e o nome dEle será glorificado através da tua vida. Aleluia. Assim foi com Elias. Não vai ficar confundido e nem envergonhado aqueles que servem a Deus. É lindo isso. Verás a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Já foi falado aqui Salmo 23. O Senhor é o meu, nada me faltará. Ele vela pela sua igreja, Ele sustenta a tua igreja, Ele livra a tua igreja, Ele guarda a tua igreja. Eu vou falar até você receber. Ele é com a sua igreja. Oh, glória. E o texto diz que ela ouve e obedece. É a recomendação do profeta. Ela entra dentro da casa dela, com seus filhos, e começa a deitar a única botija de azeite que ela tinha sobre os vasos emprestados. Um filho traz o vaso e o outro põe a parte cheia, e ela vai vivendo o milagre com os dois. Enche e põe a parte, enche e põe a parte. Aleluia. Glória a Deus. Mas algo que é de suma importância falar aqui, profeta irmão Tiago, é aquilo que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha, Mateus 6,6. Olha que lindo, olha como a Bíblia, ela é tremenda. Jesus ele abre a boca no Sermão da Montanha e diz: olha, quando vocês entrarem dentro do aposento, dentro dos vossos quartos, vocês devem fechar a porta. E o teu pai que te vê em te recompensar. Eu imagino, pastor Walter, aquela mulher entrando com muitos vasos, juntamente com seus filhos, que iam ser tirados dela, visto que ela já tinha perdido o teu marido e agora ia perder os seus dois filhos. Mas ela fez a coisa certa. Que coisa que ela fez certa, irmão Arthur? 2 Crônicas 20:20. Crê no Senhor Deus e estarás seguro. Crê nos meus profetas e prosperareis. Ela fez a coisa certa. Ela foi ao profeta. Ela recorreu aos santos as suas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Dentro do quarto fechado. Aleluia. Eu vou falar de novo. Dentro do quarto fechado, há um céu aberto em o nosso vosso. Continue orando. Continue gemendo na presença do Senhor. Continue se humilhando. Continue rogando. Continue clamando. Certo é, Deus está te ouvindo e Ele vai te atender. É por isso que o salmista Davi, ele escreve o Salmo de número 40, versículo 1. Esperei. Eita, aleluia. Aleluia. Se foi com paciência, minha irmã Cristina, não foi imediato. Levou um tempo. É por isso que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então Deus ele age na hora que Ele quer, como Ele quer e da maneira que Ele quer. Certo é, Ele vai agir. Espere com paciência, mas não espere reclamando, não espere questionando, não espere murmurando. Porque a murmuração, profeta irmão Tiago, ela enterra as promessas de Deus. Espere com fé e com fervor,
Porque Ele já enviou o Consolador. Oh, glória a Deus. O texto sagrado diz, para mim terminar, que aquela mulher, ela está deitando a única botija com pouco azeite que ela possuía nos vasos emprestados vazios, e vai colocando a parte, vai enchendo e colocando a parte, vai enchendo e colocando a parte. Parece que vejo o apóstolo São Paulo escrevendo para a igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, na onde há contenda, mas sejais cheios do Santo Espírito de Deus. A recomendação de Deus para a nossa vida é nessa noite: seja cheio, seja pleno, seja cheio, seja pleno, seja cheio, seja pleno, porque você vai viver a promessa de Deus. E o salmista nos dá a solução. O salmista nos dá a alternativa certa. O salmista nos dá a chave. E qual é ela, irmão Arthur? Salmo 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Deus, Ele vai te encher, mas Ele vai te encher, amado irmão querido ouvinte, com um propósito. Para que propósito, irmão Arthur? Para Ele te enviar aos perdidos, para Ele te enviar para aqueles que estão famintos, para Ele te enviar para aqueles que necessitam daquilo que você se encontra cheio. Glória, parece que veja Jesus dizendo para a mulher samaritana: aquele que tomar da água que eu posso proporcionar, oh glória, nele se fará. Eu estou sentindo a presença, fonte de água viva que vai jorrar daqui para a vida eterna. Eu profetizo aqui em nome de Jesus. Você vai saciar os famintos, você vai saciar o sedento, e o nome do Senhor será glorificado através do seu posicionamento. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! O texto diz que aquela mulher está vivendo um milagre terrível da parte de Deus, ao ponto dela comunicar ao seu filho que está trazendo as vasilhas vazias: me dê mais um vaso. E o texto sagrado diz que o menino dá uma palavra e diz: mamãe, não há mais vaso. E o texto sagrado diz, no versículo de número 6, na parte final do verso, que o azeite parou. Olha que coisa linda. Deus, Ele é fiel, irmão. Os recursos são infinitos, mas não são desculpa para desperdícios. Parece que vejo isso Jesus multiplicando através de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, para uma multidão que só de homem tinha quase 5.000, sem contar mulheres e crianças. Quando eles comem, quando eles se fartam, Cristo Jesus libera a ordem dizendo para os seus discípulos: recolhei aquilo que sobrou, para que nada venha se perder. Então nosso Deus, Ele não vê prazer, Ele não tem comunhão, apreço em desperdício. É verdade, aleluia. E quando a gente se atenta para essa verdade bíblica, profeta irmão Tiago, a gente compreende que o mundo, o planeta Terra, ela não precisa de pão, ela precisa de compaixão. Devemos se compadecer. Quando a gente se compadece, a gente divide o que nós temos na lata. Porque eu não preciso ter muito para me abençoar. É o ter 2 e dar 1. É o ter 1 e cada um tomar metade do copo d'água. É nisso que Deus quer ver. É por isso que aquele menino que tinha aquele alimento para ele, ele abriu mão para Jesus realizar aquele terrível da parte de Deus. E isso é maravilhoso. A gente tem que ter ciência. Porque Jesus, pastor Walter, para mim terminar, Ele nunca ensinou seus discípulos a pregarem, mas Ele ensinou eles a orarem. Aleluia. E orarem com ousadia. Quando a gente se atenta para Mateus capítulo 6, versículo 11 a seguir, Jesus está sendo indagado, perguntado pelos seus discípulos:
E a pergunta dos seus discípulos, meu irmão Gilmar, não é outra não ser essa: Senhor, ensina-nos a orar. É que Jesus abre a boca e diz: quando orais, oreis assim: Pai nosso. Olha aí. Então o Pai não é meu, o Pai é nosso. Aleluia. Aleluia. Que estás nos céus, santificado seja assim na terra o pão Nosso. não é pão meu não? É por isso que o menino dividiu. Ele chegou até Jesus, sendo levado pelo primeiro discípulo, irmão de Simão Pedro, André, dizendo: olha aqui, Senhor, aqui está esse rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Porque ele entendeu: o pão é nosso. Aleluia. O pão não é meu. A partir do momento que a gente compreender essa verdade bíblica, a gente vai viver diferente nessa terra. Aleluia, gente. E pessoas vão ser alcançadas através da nossa vida. Glória a Deus. Então não desfaleça o teu coração. E lembre-se da pergunta que o Santo Espírito de Deus fez para nós nessa noite: o que tem nas mãos para ver o meu milagre? Bate palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia, palavra boa.